E aí, pessoal, hoje nós vamos falar da Fleury. A Fleury é a segunda maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil. E disputando o primeiro lugar ali, ó, cabeça com cabeça, ok? A Fleury, nos últimos 6, 7 anos, investiu mais de 1,7 bilhões de reais em aquisições. Isso sem contar com a fusão com Hermes Pardini, que foi precificada em mais ou menos 2,5 bilhões de reais. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a Fleury. Eu vou explicar um pouco da minha tese de investimentos na Fleury. E vou falar para vocês por que, sob o ponto de vista de mercado, de futuro e de empresa, que eu acredito que investir na Fleury é um bom negócio para o longo prazo. Ok? Vamos lá? Meu nome é Igor Rolandim e o objetivo desse canal é um só: te ajudar a ganhar dinheiro. Mas como é que eu vou fazer isso? Muito fácil. Eu vou te fornecer informações que você não tem em nenhum canal do YouTube. Eu vou te passar informações que eu estudei e que eu gastei muitas horas de análise. Eu vou falar dos riscos, eu vou falar da situação financeira, eu vou falar do negócio, do business, ok? Você vai gostar demais. Existem vários vídeos no canal. Já dá um like aí, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. E vamos começar a falar de Fleury. E o gráfico da Fleury não é um gráfico bacana, né? Mostra aí uma ação que teve uma queda de 11% aí nos últimos 12 meses. E ela hoje está encaixotada aí entre os 13,75 e os 15,50. Isso, assim, tudo na vida você pode ver o copo cheio ou o copo vazio, né? Então eu percebo como uma oportunidade, porque é uma ação aí que está encaixotada aí há mais ou menos uns 2 anos, né? Com a ação girando aí nessa faixa entre 13,75 e 15,50, e isso eventualmente pode propiciar aí uma boa oportunidade de entrada, né, na ação. A Fleury tem uma liquidez relevante, aí uma liquidez aí de 45 milhões de reais, não é alta, não é baixa, mas assim, dá para operar com tranquilidade, dá para entrar, dá para sair, sem estresse, né? O índice de volatilidade da Fleury também é baixo, está em 20%, né? É um índice muito adequado, uma ação que não tem muita movimentos bruscos, né? E você percebe isso pelo próprio beta da empresa, né? O beta de 0,93, né? Só para lembrar o que significa beta, você lembra? Beta é um percentual que a ação varia em função ao benchmark, que no caso é o Ibovespa. Então, a cada 1 ponto percentual que se altere no Ibovespa, espera-se que a ação da Fleury varie 0,93, né? Então, é uma ação mais lenta que o Ibovespa, e isso é bom, isso para a carteira é um bom sinal, né? Os dividendos são baixos, né? Menos de 6%, está em torno de 5,25%, mas essa ação é uma ação de alto crescimento, né? Altíssimo crescimento. Tu pega que a taxa de crescimento dos últimos 5 anos da Fleury foi de 19,42%. Então, ou seja, é uma empresa que consegue investir, né, na expansão orgânica e inorgânica e ainda paga alguns investimentos. É claro que isso tem um preço, e o preço é a ação estar encaixotada aí nos últimos anos, né? E antes de falar da avaliação financeira da empresa, eu queria mostrar para vocês a evolução do faturamento da Fleury e o crescimento inorgânico que a empresa tem nos últimos anos, né? Esse é o gráfico da evolução do faturamento de 2014 para cá. Tu pega aqui em 2014, era uma empresa que faturou 1,8 bilhões. E agora, em 2025, a projeção da Moody's é que ela fature 8,2 bilhões. Então, assim, em pouco mais de uma década, ela está multiplicando, né, o seu faturamento por 4,5 vezes. Aí você vai falar, não, Igor, mas a aquisição de Hermes Pardini, a combinação das operações de Fleury com Hermes Pardini é o que impactou. É claro que impactou, e impactou muito, né? Em 2022 era 4,4, depois passou para 6,5 e 7 bilhões. Então, assim, o peso da Hermes Pardini foi muito grande. Mas é importante a gente perceber que a Fleury tem no seu DNA o crescimento inorgânico. Essa é a relação das aquisições que a Fleury fez nos últimos anos, de 2017 para cá, né? Foram inúmeras aquisições, fazendo um total de 1,7 bilhões. É claro que a maior aquisição, a maior combinação foi o investimento no Pardini, né, de mais de 2,5 bilhões, né?
que foi e que fez com que a empresa chegasse nesse nível de 8 bilhões para 2025. Enfim, é uma empresa muito grande e que nesse período de 2017 a 2024 ela investiu mais de 4,2 bilhões em crescimento inorgânico. E isso é a nova Pardini. Isso é o novo Fleury, né? A empresa que surgiu hoje é uma empresa totalmente diferente daquela empresa dos anos de 2014, 2015. Né? Hoje nós temos uma empresa, a segunda maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil. Né? Um excelente case, e é isso aqui, essas coisas que fazem a gente, que chamam a atenção, para a gente estudar um pouquinho o case. Né? A história da Fleury é muito bonita e é uma história vencedora. Avaliando a parte financeira da empresa, né, vamos começar a falar sobre a DRE, e a gente já percebe uma DRE mexida, né, uma DRE que com a incorporação do Hermes Pardini teve uma variação positiva relevante, né. Você pega aí que o faturamento, o ano passado, o faturamento líquido, né, aliás, né, do ano passado foi 6,5 e esse ano já está em quase 4 bi, só no primeiro semestre de 2024. E o resultado operacional, o EBIT, já pulando de 14,2 para 16,9. Né? O resultado financeiro diminuindo, né, pagando cada vez menos despesas financeiras, né, um resultado que saiu aí de quase 400 milhões negativos no ano passado, de 2023, para 200 milhões em 2024, e um lucro líquido aí também que teve um acréscimo de 2 pontos percentuais, mais de 2 pontos, né, 2,3 para ser o número exato, né? Isso mostra que é uma empresa que já começa a colher os frutos, né, da fusão com a Hermes Pardini. E quando você vê a questão das despesas do CMV, aí você tem certeza mesmo, né? Você vê um CMV decrescente, né? Esse ano, agora 2024, está batendo 70,8, né? O ano passado era 73, então isso é muito relevante. Você tirar aí praticamente 2,5, 2,6 em custo de CMV, numa empresa do tamanho da Fleury, é muito legal. As despesas administrativas também estão reduzindo, né? Passaram de 12,7 para 12,3. Então, e quando você avalia a DRE, você já percebe o quê? Que é uma empresa que tem uma preocupação grande com a gestão de custos e que já está começando a colher os resultados, né? Os resultados, as sinergias da fusão das duas empresas. E isso é bem legal. E vamos falar um pouquinho sobre a situação financeira da empresa. Eu gosto de tratar esse assunto fazendo análise sobre a ótica da análise dinâmica de balanço. Né? E na verdade o que é isso? Eu pego o balanço inteiro da empresa e eu reclassifico esse balanço nas 3 contas: capital de giro, necessidade de capital de giro, saldo de tesouraria. Com a análise dessas 3 contas, eu já consigo fazer uma avaliação inteira da situação financeira da empresa, sem precisar ficar olhando aqueles indicadores fundamentalistas. Né? Então, essa tabela, quando a gente avalia essa tabela, a gente já vê que é uma situação confortável. Né? O capital de giro da empresa crescente, né? Saindo de 770 milhões indo para 2,4 bi. Né? A necessidade de capital de giro subiu, óbvio, mas subiu muito menos. Né? É só você comparar aqui. Enquanto o capital de giro sai de 770 vai para 2,4 bi, né? A necessidade saiu de 305 foi para quase 1 bi. Né? Então, ou seja, o capital de giro cresce muito mais do que a necessidade. E a gente vê que o saldo de tesouraria também vem crescendo, e isso é muito bom, porque ele é positivo. Né? Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe, né, o tão bom que é a parte financeira da empresa. Né? Capital de giro subindo, inclinação muito forte, positiva. Né? A necessidade de capital de giro, ela é positiva, o desejável era que fosse negativo, né? Óbvio, mas assim, o que importa é que ela é baixa e ela sobe em uma inclinação muito inferior ao do capital de giro. E o saldo de tesouraria crescente acompanhando aqui o capital de giro próprio. Então, o que a gente percebe nessa empresa? Muito bem administrada, uma tendência econômico-financeira de melhoria ao longo dos anos, né? Capital de giro próprio crescendo, necessidade de capital de giro próprio bem administrada e o saldo de tesouraria com valores crescentes, né? Para comprovar isso, vamos tirar o saldo de tesouraria, vou deixar só as 2 equações, só as 2 retas, né? A reta de capital de giro e a de necessidade de capital de giro. E você vê isso, né, que eu acabei de falar. A inclinação positiva do capital de giro é muito maior do que da necessidade, né? Então, mostra o quê? Mostra uma situação ideal.
aquilo que você queria ver em toda empresa, né? Empresa crescendo, vendendo cada vez mais e com uma situação de capital de giro muito confortável, né? E quando a gente pega a tabela para desmembrar, para tentar entender, ver, você vê o quê? Você vê o que todo mundo quer ver, assim, as contas aumentando aos poucos, né? A necessidade de capital de giro, ela é crescente, mas você não vê nenhuma movimentação brusca, né? Quando você receber, sai de de 700 milhões, vai para 1.700, os estoques vão subindo, os tributos, todas as contas vão subindo gradativamente, assim como aumenta, né, o volume de negócios da empresa, né? E a mesma coisa você percebe no capital de giro, né, que sai de 770, vai para 2 bi,3, não? Então, assim, nada que se preocupar, uma situação financeira muito, muito favorável. Aliás, ela está cada ano que passa, melhor ainda, uma empresa muito bem administrada. Isso aqui é uma situação ideal, aquela situação que a gente queria ver em todas as empresas, né? Mas não é possível, é claro, né? O saldo de tesouraria, que nada mais é do que o dinheiro que a empresa tem em caixa, né? A diferença entre caixa mais aplicações, menos empréstimos de curto prazo. Você vê que teve uma diminuição aqui em 2023, isso aí provavelmente, eu não olhei a fundo, mas provavelmente é em relação aí à integração com o Pardini, né, que ela teve algum desembolso financeiro pequeno, mas teve. Mas você vê o quê? Uma tendência de, né, superar, uma reta positiva, 1,4 bilhões, né, positivos, né? Muito bom. E a gente percebe a situação do endividamento muito em consonância com o saldo de tesouraria da empresa, né? É uma empresa que tem hoje batendo uma dívida líquida aí de 3,1 bi, né? Então ela é crescente, né? O resultado financeiro, né? Ele estava crescente até 23, agora em 24 um pouquinho menor, né? Mas o que importa é o quê? Quando você compara o EBIT da empresa em função da dívida líquida e o EBIT da empresa em função ao resultado líquido, né? Se você pegar o EBIT em função da dívida líquida, você vai ver que aqui é 4 vezes, 4,8 vezes, né? Então, ou seja, enquanto ela gera, né, de caixa, que seria o lucro operacional da empresa, né? O resultado operacional da empresa, aliás, de 656 milhões, ela teria uma dívida líquida de 3,7. Então, assim, um esforço de quase 5 anos para se pagar essa dívida líquida, né? Não é baixo, não é alto, mas é administrável, é aderente, é adequado para o momento que a empresa está passando agora, né, que vem de anos e anos de fusões, né, muito fortes, né, incorporações de empresa, aquisições de empresa. Agora, de 22 para 23, nós tivemos a questão do Pardini. Então, ou seja, existe esse endividamento, mas um endividamento plenamente administrável, né? E quando você compara, né, o resultado financeiro, né, que você teve aí, por exemplo, 2024 de 200 milhões, compara ele com a formação de caixa, né, com o EBIT, com o lucro operacional, você vai ver que é 0,32, né? Então, assim, não há que se preocupar, uma empresa muito bem administrada, né? A Fleury é uma empresa forte, sólida, com indicadores, todos os indicadores com tendência à melhora, né? Invejável. A gente mostra uma empresa muito preocupada com custos, muito preocupada com a manutenção faturamento e administração da necessidade de capital de giro de forma adequada. Muito bom, parabéns para eles. É difícil de ver uma empresa assim. E esse resultado financeiro, essa posição financeira tão sólida, né? A gente pode responsabilizar o controle acionário, né? Apesar de ser uma empresa bem diluída, né? Você pega que o maior acionista é o Bradesco, com 25%, né? Você tem os irmãos Pardini com 20% e um grupo de médicos com 11%. Essa turma que veio da Fleury, né? Já estavam na Fleury antes da fusão com os Pardini. Então, assim, se você pegar os 3 grandes grupos, que é Bradesco, os Pardini e os médicos, né, isso dá aí 56%, né? Vocês têm a Fleury tem um free float em torno de 44%, que é esse campo outros aqui, mas apesar de ser uma empresa mais pulverizada, né, aqui nos médicos, aqui você tem uns 15, 20 médicos, né, os irmãos Pardini são só 3, né, a família Pardini, mas apesar de ser uma empresa, assim, de certa forma pulverizada com o controle acionário, mas uma empresa muito bem administrada
e muito bem fechada na administração, né? Esses grupos aí que controlam a empresa, né? Os médicos com o Bradesco e com os Pardines, eles estão conduzindo a empresa de forma muito adequada, muito aderente às necessidades da companhia. Agora eu vou explicar por que eu acho que investir na Fleury é um ótimo negócio. E a minha explicação, ela vai abranger 3 aspectos. Eu vou abordar os aspectos macroeconômicos, eu vou abordar a forma como a Fleury se insere no segmento e eu vou falar das condições da situação econômico-financeira da empresa, ok? E agora eu vou falar sobre os aspectos macroeconômicos. Sob o ponto de vista macroeconômico, uma coisa que é importante a gente ter sempre em mente é que a população do Brasil está envelhecendo. Daqui 30 anos, 40 anos, mais de 32, 35% da população vai ter mais de 60 anos. Então, assim, é um fato, a população brasileira está envelhecendo. E cada vez vai precisar de mais medicina diagnóstica. Algo que a gente tem que perceber também é que existe, no longo prazo, uma tendência de aumento da renda no Brasil. E esse aumento da renda do Brasil, ele vai trazer uma preocupação maior com a saúde e logo um provimento de condições de medicina, de condições de tratamento, de diagnóstico, né? E por outro lado também, nós percebemos que no Brasil, a cobertura dos planos de saúde é muito pouco. Só 25% da população aqui no Brasil tem plano de saúde. Se você olhar para os Estados Unidos, é mais de 60%. Se você olhar para a Europa, em alguns países, a França, por exemplo, é 90%. Então, o que eu vejo? Eu vejo que no Brasil existe uma demanda muito insatisfeita e crescente. E que a gente tende, né, se as coisas continuarem minimamente normais, a satisfazer essa demanda. Então, a Fleury ela pode se beneficiar desse mercado de medicina no longo prazo. E essa característica não beneficia só a Fleury, ela beneficia todas as empresas do segmento de medicina. Tanto hospitais, né, quanto laboratórios e outras empresas, planos de saúde, esse tipo de coisa. Então, sob o ponto de vista macroeconômico, é remar a favor da maré, a favor da correnteza. E sobre os fundamentos do negócio, no segmento, gente, no Brasil existem mais de 20 mil laboratórios. São mais de 20 mil empresas que disputam um mercado de 85 bilhões de reais. É muito dinheiro, é muita empresa. É um mercado muito pulverizado. As 2 maiores empresas do segmento, a DASA e a Fleury, as 2 juntas são em torno de 15 bilhões de reais. Para 85, sobram 70. Então, ou seja, tem muito mercado para crescer inorganicamente e tem muito mercado para crescer organicamente. Tem de comprar mesmo. Laboratório menor realmente tem que ser comprado e vai continuar esse movimento de aquisição, né? A Fleury chegou aonde chegou, só tem esse faturamento de 7,1 bilhões de reais graças à fusão com Hermes Pardini. E hoje a empresa é uma gigante. São 39 marcas, são 558 unidades espalhadas em 16 estados. São mais de 4.600 médicos, mais de 20 mil empregados. São mais de 300 milhões de exames por ano. A Fleury atende 24 especialidades médicas. A Fleury é uma potência, gente. E ela tem se aproveitado. Ela está crescendo organicamente e está crescendo inorganicamente, comprando outras empresas. A taxa de crescimento ponderada da Fleury dos últimos 5 anos beira os 20%. E para frente é o que importa. Olha, não sou eu que estou falando. A Moody's, no relatório na qual ela classificou a Fleury no AAA, ela falou, a Fleury é de se esperar que essa empresa continue crescendo de 7% a 8% a 9% ao ano. E sobre os aspectos da empresa, os fundamentos da empresa, a gente viu no vídeo, é uma empresa muito bem administrada. Ela tem um caixa muito forte, né? O saldo de tesouraria muito forte e crescente, né? Faturamento crescente. O endividamento totalmente controlado e com os pagamentos todos aprovisionados para os próximos anos. O EBIT forte. O resultado líquido da empresa forte. Os indicadores de NCG e CDG
Nós falamos durante o vídeo, são ideal. Quem dera se as empresas do Brasil tivessem uma condição econômico-financeira como a da Fleury, né? E agora, né, em 2023, ela começou a colher os frutos da aquisição, da fusão com o Hermes Pardini. Para 2023, esses ganhos de sinergia já foram mensurados em mais de 200 milhões de reais. Para 2024, a previsão é algo em torno de 250 milhões. E para 2025, 300 milhões. Então, ou seja, você tem um cenário bom e esse cenário tende a aumentar numa empresa com uma qualidade de gestão muito boa. É importante a gente ficar atento aos pequenos detalhes. Gente, agora, no dia 11 de setembro, a Moody's elevou o risco, o rating da Fleury para AAA. Agora, por volta do 5, 6 de setembro, se não me falha a memória, o grupo Guepardo Investimentos entrou comprando 5 pontos percentuais do capital social. É muita coisa. Outro ponto. Agora, a Fleury, no dia 1º de novembro, se não me falha a memória, ela já fez o resgate antecipado das suas debêntures, né? Agora, no mês de agosto, no mês passado, ela comprou o laboratório São Lucas, lá em Balneário Camboriú. Então, ou seja, é uma empresa muito bem administrada, que gera caixa, que ela é ávida pelo crescimento orgânico, ela gosta demais do crescimento inorgânico e ela tem um campo fértil para isso, para continuar comprando pequenos laboratórios e crescendo naqueles locais onde ela não tem ainda raiz firmada. Então é por isso, sob o ponto de vista macroeconômico, ela tem uma estrada, uma avenida aberta, enorme. No longo prazo, daqui 10, 15, 20 anos, o mercado está só crescendo, só crescendo, só crescendo. Sob o ponto de vista do segmento, ela está inserida num segmento em que ela é o segundo maior player. Ela vai cada vez mais comprar mais empresas e aumentando seus tentáculos em todo o território nacional, né? E sob o ponto de vista financeiro da empresa, é uma empresa muito bem administrada, né? E que tem fundamentos financeiros exemplares. Então, é por isso que eu acredito na Fleury como uma aposta de longo prazo. Não é uma aposta para curto prazo, é uma aposta para longo prazo. Eventualmente, quem entrar pode ganhar dinheiro, pode perder, enfim. Mas eu vejo a Fleury como uma opção, como uma bela opção do longo prazo. Ok? É isso. Eu tentei fazer um vídeo mais breve hoje. Eu não sei se eu deixei alguma lacuna. Espero que não. Eu não sei se eu ajudei, eu não sei se eu atrapalhei, mas a minha função eu acho que eu fiz. E qual é a minha função? Aproximar vocês da realidade. Eu quero dar informações de qualidade e passar para vocês aquelas informações que vocês não acham em canal nenhum. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.